Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, conversando sobre esta mania que Deus tem de nos amar e também nos dizer, olha, vá que você tem que fazer o seu caminho, você que tem que construir a sua história. Ele vai estar ali do lado, lógico, a gente sabe que ele vai estar ali, mas ele que pede que a gente faça a nossa parte, o nosso caminho também. Não podemos achar que a dependência toda, aliás, que toda a resolução da nossa vida é Ele que tem que fazer, não. Ele nos apoia, nos estimula, nos provoca, nos desestabiliza e nos mostra que nós podemos e temos força para caminhar. Muito bem, os nossos irmãos e irmãs continuam fazendo seus pedidos de oração, como a Gianine Fátima de Oliveira Machado, ela é de Juiz de Fora, lá em Minas Gerais. Ela pede oração pela sua saúde, conversão e libertação de todos os vícios dos seus filhos. Pede também pelo seu neto Álvaro, pede pela restauração e libertação dos vícios e também pede por ele, pelo casal Gianine e Lourival José. Olha, muito obrigado, Gianine, ela tornou-se nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus, ligou uma vez aqui para nós. Muito obrigado, que Deus te abençoe cada vez mais. E Ele, claro, abençoa assim a todos nós. A Ivanete Pinto do Nascimento, ela é de Pirassununga, lá no interior de São Paulo. Ela pede oração por Valdisso, que vai passar por uma cirurgia. Pede pela filha Maria Andrade do Nascimento, pela cura física e mental, e pede por todos aqui da Rede Século XXI. Quero aproveitar e mandar um grande abraço aos padres missionários do Sagrado Coração, que estão lá em Pirassununga, Padre Mauro, Padre Círio, Humberto e também o Padre Júnior. E lá nós temos uma comunidade também de propedeutas, esses jovens que estão começando a sua caminhada dentro do seminário para se tornarem futuros sacerdotes e religiosos. Que Deus os abençoe. A Loirze Bianco Flores, de Campinas, no interior de São Paulo, pede oração pela cura do seu joelho, pede por emprego para Lilian Cristina e também pede por André Luiz dos Santos. Também aqui, acabou de fazer o seu pedido, eu acabei de ler esse nome aqui. A Sabina Maria de Oliveira, ela é de Pinhumi, lá em Minas Gerais. Ela pede oração por ela mesma, pelos seus filhos Patrícia e Jamil. Pede pela sua neta Ana Laura e por toda a sua família e seus familiares. Daqui a pouco a gente vai continuar lendo esses nossos irmãos e irmãs aqui, que fazem os seus pedidos de oração. E claro, a gente sempre gosta de ler essas intenções, porque para nós é importante saber da sua participação, daquilo que você está pensando. E pode também, viu, não só fazer os seus pedidos de oração, mas colocar as suas sugestões, colocar aqui aquilo que você pensa, daquilo que nós estamos falando, tá bom? Muito bem, antes de a gente continuar o nosso bate-papo, quero falar para você sobre o nosso EAD. Você sabe que nós temos aqui o ensino à distância, temos vários cursos com várias, vários tipos de formação para você. E eu gostaria de hoje falar sobre um retiro, retiro do amor de Deus. E a gente vai falar, já está aí no seu vídeo, com base em diversas passagens bíblicas. Quem orienta é o Padre Eduardo. Ele vai te ajudar a refletir sobre o amor eterno que Deus tem por cada um de nós. E também ele apresenta que Jesus, ele é o Filho de Deus que veio para a nossa salvação, deu a sua vida em resgate de cada um de nós. É uma série de videoaulas com um convite pessoal de Deus para permanecermos em sua presença por meio do Espírito Santo que a nós foi confiado. Então, para você conhecer um pouco mais, você está vendo no seu vídeo aí, ó, rs21.com.br/EAD, e ali você vai conhecer um pouco mais, não só desse curso, o Retiro do Amor de Deus, pregado pelo Padre Eduardo Dougert, e também você pode conhecer outros cursos aí da grade, você vai gostar muito. E as pessoas podem perguntar assim: quanto é que eu tenho que pagar para fazer esse curso? Olha, é muito caro. É gratuito, o investimento é gratuito, você não paga nada. Além disso, você conhece um pouco mais dessa misericórdia de Deus apresentada pelo Padre Eduardo. Então, acesse lá pelo site que aparece no seu vídeo e, claro, você vai conhecer muito mais. É tão bom, né, a gente ter essas... Nós estamos falando aqui desse amor de Deus, da sua misericórdia, de tudo aquilo que entra no nosso bate-papo, e ter ainda o curso com o Padre Eduardo sobre o amor de Deus. Aliás, é um amor pleno, né? Com certeza. Não é? E fala que aprender é sempre bom, né? Claro. Foi o que nós acabamos de falar. Exato. Conhecer a Bíblia de forma parcial não ajuda muito a gente, né? Porque você fica só em detalhes, né? E pega só o que interessa. Mas é verdade. Isso que eu gosto, Você acabou de dar esse exemplo aí, de que às vezes nós ficamos naquela passagem que até mesmo às vezes, nos acomoda um pouco. E às vezes esquece que o fogo está ali para purificar. Né? O sofrimento está aí para purificar também. Então é muito bom a gente pensar nessas coisas, né? E eu não sei, a gente tem mais uma pergunta para a gente dar um papo, dar um pontapé inicial naquilo que a gente vai conversar. Vamos assistir? Ser fiel a Deus vai me isentar de lutas e dificuldades?
E aí? Não. 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 Que bom. Que bom, né? Não, não vai, essa é uma ilusão. Esse é o Deus produto, né? Muitas vezes pensa num Deus produto. Que produto é esse? A capa é o escudo protetor que vai me livrar contra os problemas da vida. Aí a hora que os problemas começam a acontecer, muita gente vai olhar e dizer, esse produto não funciona. Deus, né? Esse produto não funciona porque eu sou fiel, eu dou meu dízimo, eu, né, contribuo, sou uma pessoa boa, eu vivo uma vida correta, mas o produto não está funcionando porque devia me proteger de tudo. Não, está errado esse pensamento. Preciso trocar esse produto. É a relação mercantil com Deus. Eu gosto muito de fazer uma pergunta, eu falo assim, fazer uma pergunta não, uma questão que eu coloco, eu falo assim, o filho, ele é fiel ao pai porque ele ama o pai. Não é porque o pai um dia prometeu ao filho que o isentaria de qualquer problema da vida. Opa, olha, isso aí, ó, você que está ligado, ouviu bem, atentamente aquilo que nós acabamos de ouvir? E aí? Repete aí pra gente. O filho, né, ele não é fiel aos seus pais porque os pais prometeram livrá-lo de qualquer dificuldade da vida. Ele é fiel aos seus pais porque ele ama seus pais. Porque senão não vai ser fiel o dia que o pai não der nada para ele. Não. A relação que Deus quer conosco é essa. É de amor, é de confiança, é de tem de paz em mim, né? Que até eu comentei, que nós lembramos, está lá em João 16:33, para quem quiser ler. Tenham paz em mim, na pessoa, né? E não é numa pessoa que promete a você te isentar das dificuldades da vida. O tão famoso Salmo 23 diz isso da maneira mais clara do mundo, mas as pessoas também gostam de ficar só no primeiro versículo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Acabou ali o Salmo. O Salmo termina aí nesse ponto, né? Mas o Salmo termina onde? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, vou andar por um vale chamado Vale da Sombra e da Morte. Agora, olha, desculpa interromper você, mas assim, é impressionante isso que você disse e de fato é assim. Quem está em casa vai concordar comigo. Às vezes nós temos essa mania, por isso que eu não gosto muito dessas leituras da Bíblia, que você acerta detalhes, né, ali, você faz um conchavo com a palavra de Deus e vê aquilo que é importante para você. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente fica nisso. Acabou o Salmo. Nada, olha, então quer dizer que nada vai me faltar. Então, se me faltar, se faltar, sinal Deus falhou. E aí tem o vale tenebroso. Mas o servo fiel, né? Aquele que entende qual é o papel do pastor, ele vai abraçar o salmo todo. E ele vai entender que, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, você sabe que eu não temerei mal algum. Por quê? Porque eu sei quem está comigo. Porque eu sei quem trilha a vida comigo. Eu sei quem está ao meu lado. Que é a relação da confiança. Eu estava pensando aqui, é claro que a gente tem a liberdade de falar assim, porque, é claro, a gente não vai pecar contra a teologia, claro que não. Mas eu digo assim, quando você está falando ali desse amor aí do pai que ama, porque não dá, Jesus Cristo e o próprio Pai, né, o próprio Deus. Você já imaginou se Jesus Cristo dissesse assim, olha, se eu for para aquela cruz, acabou o nosso relacionamento. Acabou. Como que o senhor me permite uma coisa dessa? O senhor não me ama, como é que o senhor me põe naquela cruz e me permite isso? Me permite que isso aconteça. É claro que eu estou fazendo assim uma leitura que não é muito oficial, mas para dizer que às vezes nós precisamos aprender disso, olhar essas duas figuras, né? Essas duas figuras, Deus e o próprio Jesus. Olha, se tem essa dimensão do sofrimento como parte da vida do próprio Cristo, por que eu quero me isentar? Eu não estou dizendo que tem que buscar o sofrimento. Não. Você não tem que sair atrás. Falamos disso uns programas atrás, né? Ninguém tem que buscar sofrimento nenhum. Não, você não é masoquista. Aí é doença. Não é essa a ideia. Mas assim, mas eu acho que é importante a gente ter essas referências. Você não deve procurar o sofrimento, mas tem que aprender a encará-lo quando ele surge, porque ele é parte da vida. Ponto final. Você gosta, você não goste, ele é parte da vida. É a sua circunstância, não tem como você fugir. O exemplo que você usou é ótimo, porque, poxa vida, foi parte da história do Filho de Deus, não vai ser da minha. Né? E o Filho de Deus até dá um exemplo bonito, porque ele vai se ajoelhar, ele vai se sentir angustiado, frente à dificuldade que estava para enfrentar. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade. Então, senão a gente vai ficar nessa Essa é a minha oração. Senhor, se puder, passa de mim esse cálice, mas se for esse o cálice que eu tiver que beber, eu bebo. Vamos ter que beber.
Não tem outro jeito, né? Eu acho que é importante ter essas dimensões assim, sabe? Porque se a gente tem essa referência, a gente começa a entender, olha, eu posso suportar o sofrimento também. Difícil é muito complicado. Ah, padre, o senhor não sabe o que está acontecendo comigo. Eu imagino, porque às vezes... Ninguém tem que gostar. Ninguém pode, nem deve. Agora, nós temos então mais uma pergunta, porque essas perguntas estão sendo boas, né? Estão nos ajudando a trazer a nossa reflexão de uma maneira um pouco mais tranquila e mais assertiva. Muito bem, nós temos mais uma pergunta, vamos ver? Olá, meu nome é Daisy. Até onde eu sou responsável pelas lutas que eu enfrento? E aí, até onde eu sou responsável? Na medida de suas escolhas. Como ser livre que eu sou, né? Em função do livre-arbítrio, eu faço escolhas. E eu faço escolhas para aprender, inclusive. Que eu não nasci sabendo. Né? Eu sou um ser em desenvolvimento, eu sou um ser em crescimento, em amadurecimento. Eu vou fazer escolhas erradas. Vou fazer escolhas equivocadas. Vou me iludir com certas coisas. Então, primeiro, eu tenho que admitir que sou responsável, sim, por muitas, não todas, mas por muitas das lutas que eu enfrento. Uma coisa que a gente precisa entender, até dentro dessa questão, né, por que essas coisas ruins acontecem com pessoas boas? A gente esquece, né? Nós estamos no mundo imperfeito. A gente fala muito isso, não é? A gente fala isso. Nós estamos no mundo, primeiro, imperfeito. Nós estamos num mundo que, por ser imperfeito, é injusto. Nós estamos num mundo onde pessoas podem fazer escolhas livremente. E a escolha de algumas pessoas é má. Por exemplo, mas por que Deus permitiu que eu fosse assaltado? Né? Como é que Deus pode dar o livre-arbítrio a todos nós e depois chegar para o ladrão e dizer, não assalta tal pessoa não, porque eu cuido dela? Não. Complicado, né? É complicado. Ou Deus é justo em permitir o livre-arbítrio para todos nós e com todas as consequências que isso pode trazer, ou ele é um manipulador. E nós já sabemos, ele não é manipulador. Também não pode ter essa ideia de Deus que manipula. Não podemos ter. Não. Porque nós não somos fantoches. Na manipulação não há liberdade. Não somos marionetes, não somos. E onde não há liberdade, não há amor. Lógico. Né? O amor pressupõe liberdade. E liberdade de escolha. Difícil, né? É difícil, mas é com isso que a gente tem que viver. Claro. Viver na outra perspectiva é viver doente. É viver de uma ilusão de Deus. É a ilusão do Deus Papai Noel, do Deus escudo protetor. Não. É aquilo que nós falamos aqui no programa. Deus está profundamente comprometido com a minha formação enquanto ser humano, enquanto filho dele, né? Não com a minha satisfação pessoal, com o meu prazer pessoal. Lógico que Deus quer que eu tenha alegria, que eu tenha paz, que eu experimente de justiça. Mas eu tenho que lembrar que eu vivo num mundo imperfeito, num mundo de injustiça, de pessoas pecadoras, e que eu vou ter que lidar com isso. Nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com essas coisas, porque assim, é aquilo que eu dizia antes aqui, a gente quer que as coisas sejam muito fáceis, não é? Eu até entendo que assim, a gente, quando acontece um momento de sofrimento, naquele momento você diz, puxa vida, por que eu estou passando por isso, né? É aquela pergunta que você mesmo anunciou aí, você mesmo já respondeu isso. Por que as pessoas, olha, é tão boa, por que vai acontecer justamente com ela, né? Podia acontecer com qualquer outra pessoa, né? Por que às vezes tem o bandido ali? A gente tem essas perguntas todas, né? Nossa, fulano era tão bom, tão honesto, e né, o assaltante atirou nele. Aí o vagabundo, o desonesto morre de velho, né? Como a gente fala. A gente fala isso. Isso não é, a relação da vida não é essa. Né? A vida não pode ser encarada... Por exemplo, ai de nós se Deus nos tratasse segundo as nossas transgressões. Quem escaparia? Complicado é isso, fácil, né? É fácil você julgar as outras pessoas porque os pecados que elas cometem são diferentes dos seus. Só diferentes. Não é? Exato. É fácil, eu olho para o outro, condeno o outro, porque o pecado dele é diferente do meu. E uma facilidade que a gente tem de fazer isso, né? Julgar. Então. Olha só, nós temos mais uma pergunta para ver qual é a próxima dúvida, digamos, né, para a gente bater o nosso bate-papo. Vamos lá. De que vale a minha fé se eu oro e muitas vezes eu não vejo respostas? Essa é uma pergunta ótima. Eu oro e muitas vezes não vejo resposta. E eu gosto de perguntar, que resposta que você não viu? A sua, ou que eu não quis ver, né? Porque quando você ora, você tem em mente a solução que você quer, a resposta que você quer.
E quando aquela resposta que você quer não vem, você subentende que Deus não respondeu. Não, está errado. De fato. Você, inclusive, as pessoas precisam aprender a orar e colocar diante de Deus as suas necessidades, não as respostas que elas querem. Nenhuma oração ensinada na Bíblia, alguém vai orar dizendo para Deus como que Deus tem que resolver o problema. Não, você coloca a necessidade. Deus, na sua sabedoria, na sua bondade, na sua justiça e graça, Ele vai nos responder da melhor maneira possível. Mas a melhor maneira possível não é a nossa resposta. Você sabe que é uma reflexão que a gente sempre traz essa, né? A gente tenta trazer. Até porque é normal a gente ter essa preocupação, não é? E, aliás, na nossa oração, olha, Deus, a gente tem até prontinho um formulário. Né? Olha, eu vou rezar sobre isso, então o senhor poderia fazer dessa maneira, se Deus fizesse dessa seria melhor ainda, porque aí já pouparia esse e aquele esforço. A gente tem essa mania, porque se Deus é Deus, é tão mais fácil para Ele fazer essas coisas, Isso. por que não? Eu só quero que Ele faça. Exato. E aí, de novo, né, a leitura parcial da palavra. Por que eu vou desprezar aquele versículo que está em Isaías, quando Deus diz que os meus pensamentos são muito mais altos do que os seus pensamentos? A maneira de eu ver as coisas é muito superior à sua. E você acha que tem uma boa resposta? Então, eu vou dizer para quem está em casa assim, ore com fé, ore com persistência, que a Bíblia pede isso. Orem com fé, orem com persistência, façam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades, mas não queiram dizer para Deus como Ele tem que responder. Ore e aguarde em paz a solução, a resposta que Ele tem, no tempo que Ele julgar melhor, porque nem do tempo eu dou conta. A gente não consegue mesmo. A gente não consegue nem o básico. Não. Nem o básico da nossa vida a gente consegue. Isso é fé, na minha opinião. Fé não é você fazer uma oração querendo que Deus satisfaça a sua vontade. Não, Senhor, faça a sua vontade, não a minha. Mas é legal essa questão que você apresenta da necessidade, né? Eu acho que isso é legal as pessoas terem isso como referência. Isso é muito bom. Senão, daqui a pouco você quer só as suas respostas, né? O apóstolo Paulo diz isso. Fazei conhecidas diante de Deus as vossas necessidades. Agora, dar sermão em Deus e dizer como Ele tem que responder... Isso é próprio de quem ruim. tem, falta confiança, né? É. Agora, Samuel, a coisa mais chata e triste é que o nosso tempo está terminando. Você acredita nisso? Sempre vai rápido. Sempre vai rápido demais, né? Assim, os seus contatos para as pessoas, para entrar em contato com você, para ter e-mail, se alguém quiser escrever, o site. Se alguém quiser escrever, tem o S. Borges, né, de Samuel Borges, @sigmanet.com.br. E tem o site da Artvox, né, que é o da empresa. Tá. ARTVOX, né, www.artvox.com.br. Eu acho que está passando, já estão os contatos lá. Se quiser lá. entrar em contato, E aí você, as palestras sobre a questão da psicologia nos relacionamentos, você tem... Sim, à vontade, se alguém quiser, de só tudo aquilo contatar. que as pessoas puderem. Meu querido, eu agradeço muitíssimo. Todas as vezes que você vem aqui, você vê que a gente deveria estender mais, inclusive, porque rende o assunto. As pessoas que estão em casa acabam tendo um pouco mais de tranquilidade, porque você fala de maneira simples e direta, né? A gente fala assim, uma maneira assertiva, né? Direto naquilo que a gente precisa ouvir. Então, parabéns, viu? É bom ter um condutor generoso também, não, mas né? é verdade, Sempre olha, puxa as coisas você boas. tem uma maneira de conduzir, de dizer, de mostrar, isso é muito bom para quem está em casa. Então, que Deus continue te iluminando, Amém. Viu? Eu até diria assim, nesse seu ministério, tá bom? Que Deus te abençoe cada vez mais. É um Muito prazer obrigado. imenso estar aqui contigo. Você é muito querido, outra pauta para a gente voltar, para você voltar, tem que preparar. Tá Ok? bom. Pode ser? Opa! Então a gente pensa, olha só, a gente vai para um brevíssimo intervalo e claro, você sabe que a gente volta, rapidinho mesmo, para a gente apresentar outras coisas para você. O intervalo é rápido e a gente já volta, um instantezinho só, até lá.